O que é o golpe do rabo de saia? Como que ele tem ocorrido pelo país e como aconteceu aqui em Brasília de Minas, Alexandre? Fernando, é o seguinte, eu peço licença para os ouvintes da Rádio Clube, porque até agora nós estamos batendo do joelho para baixo. Nós vamos começar a bater a partir de agora da cintura para cima. Vamos começar a tratar de coisas que causam repugnância na sociedade. Vou tentar falar, se eu conseguir falar, muito bem. Golpe do rabo de saia. O que significa este golpe? Primeiro, Fernando, eu quero dizer o seguinte, esse golpe tem sido praticado aqui em Brasília de Minas. Não, Brasília de Minas não. No país inteiro. E isso tem atingido Brasília de Minas. Pessoas que chegam no escritório simplesmente desesperadas com esse tipo de situação, que causa realmente uma frustração muito grande e uma angústia. Como que ele funciona? O golpe do rabo de saia é o seguinte, a pessoa envia uma solicitação de amizade pelo Facebook, né? Uma moça com corpo muito bonito, atraente, sensual, e essa pessoa então começa a conversar com quem está do outro lado, que é você que é vítima do golpe. Essa pessoa começa então a te seduzir sobremaneira, a ponto de você então se interessar e entregar seu número de WhatsApp, solicitar então o número de WhatsApp dessa pessoa. Nesse caso, o que eu tenho visto aqui em Brasília de Minas, são pessoas com DDD do Rio Grande do Sul. Então existe então uma troca de informações de sedução, né? Então a pessoa envia uma foto nua, pede a foto nua daquela pessoa, daquela mulher bonita que está do lado de lá, que na verdade é um homem, é um criminoso, é um bandido que está do lado de lá. Nesse meio tempo, essa pessoa afirma o seguinte: eu sou de menor de idade, sou menor de idade. Então a pessoa recebe essa informação, mas nesse momento ela também já não acredita que aquela pessoa seja menor, porque o menor hoje ele é controlado pelos pais, e até incrível como que o Facebook aceita que pessoas se cadastrem acima de 13 anos de idade, até onde eu consegui pesquisar aqui, até acima de 13 anos de idade. Aí então a pessoa não acredita que existe uma pessoa que é menor de idade que está falando com ele ali. Aí ele continua dando linha naquilo ali e acaba enviando fotos dele, pessoal, particular dele, e essa pessoa envia foto de qualquer pessoa para você, e você está achando que você está conversando com aquela pessoa. Troca mas, na de verdade, nudes, então. Troca de nudes, né? O famoso troca de nudes. E do outro lado, esse criminoso, ele está pegando uma foto que ele pode ter pegado em qualquer site pornô, por exemplo. Em qualquer site, de qualquer pessoa. A fotografia inicial do Facebook é maravilhosa, mas quando você olha o histórico daquela pessoa não tem publicação, poucos seguidores. Às vezes, Fernando, a pessoa, pelo estado de espírito que a pessoa se encontra no momento, ele cai num golpe desse. Porque a pessoa, ele não acredita, mas ele dá linha, ele dá crédito para que aquilo aconteça. E aí chegou a essa troca de nudes. E como que a história evolui para a pessoa cair em um golpe? Aí o que acontece? Passados um dia, dois, aí que vem a situação muito dramática. A pessoa, então, ela recebe uma ligação de uma pessoa falando com extrema agressividade. Eu digo isso porque eu ouvi, né? Eu já ouvi essa situação de clientes que chegaram lá no escritório: ó, está acontecendo um problema comigo aqui agora, o que eu posso fazer? Aí essa pessoa fala que é da Polícia Civil e que ele está investigando o crime que ele praticou de pedofilia, um crime gravíssimo de pedofilia que tem previsão, Fernando, no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o envio de fotos íntimas e o recebimento de fotos íntimas de pessoas menores. Eles colocam o emblema da Polícia Civil
e ainda enviam para você fotos da carteira funcional falsa deles. Neste momento, as pessoas ficam desesperadas com a situação. E aí, o policial, o suposto policial, que na verdade é o criminoso, vira para a pessoa e fala o seguinte: para resolver o seu problema, você vai transferir para a gente uma determinada quantia em dinheiro, variada entre 3 a 5 mil reais, que eu vou arquivar este processo aqui, só para pagar o tratamento dessa menor. Primeiro, você tem que ter em mente que você não praticou crime nenhum. Por quê? Porque todo crime, para ser considerado crime, ele tem que ser um fato típico, ilícito e culposo. Há uma exclusão de culpabilidade, por quê? Porque a pessoa passa a não ter consciência da ilicitude envolvida por uma situação no direito que chama erro de tipo essencial, que ela exclui um dos elementos do crime. Praticar crime contra menor, está excluído o menor, você não tem como comprovar que você sabe que aquela pessoa é menor de idade. Então, só por aí, e isso daí, inclusive, saiu essa semana no site Consultor Jurídico, que uma pessoa foi absolvida por erro de tipo essencial, que é aquela que exclui praticamente a figura típica. Aí, Fernando, se você está acompanhando a Rádio Clube, eu ainda tenho mas eu peço para você licença para dar mais uma informação a respeito desse tema, que é super interessante, é importante a gente falar. O crime, quando você pega um crime desse, o artigo 241A, eu vou ler rapidamente: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática, telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Aqui é a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, isso daqui é um crime grave, ele está te imputando um crime grave. E outra coisa, esse tipo de crime infamante. Por quê? Porque quando a pessoa te liga, inclusive o policial, ao ligar, ele fala com você que você vai ser preso preventivamente. Já tem uma ordem de prisão aberta se você não fizer a transferência desse dinheiro. Esse bandido que se passa como um falso policial. Passa como policial. Exatamente. Aí agora nós vamos falar um pouquinho de ciência. A ação penal, nesse caso, é uma ação penal pública incondicionada à representação. Quando fala incondicionada, significa que a autoridade que tenha ciência desse conteúdo, ela é proibida pela lei de fazer qualquer tipo de barganha. Para começar, a polícia não faz barganha em relação a crime. Quem faz acordo de transação ou acordo de não persecução penal é na esfera do Ministério Público e não da polícia. A polícia não tem autorização legal e nem constitucional para isso. Então, a pessoa, eu quero deixar claro isso aqui: o agente, ele não tem condições de ele abrir mão desse tipo de crime. Quando chega isso para ele, ele é obrigado a investigar. Não existe concessão financeira para isso. Só que aí, Fernando, é que entra uma outra questão. A partir do momento que a pessoa exige de você esse valor, ameaçando de prisão, está configurado um crime daquele suposto agente público, que é o crime de extorsão, que vai falar constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, que no caso é indevida, não é? Porque se ele não pode abrir mão da persecução penal, então a vantagem é indevida, ou tolerar que se faça de fazer alguma coisa. Aqui, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. A pena ainda é maior ainda. Então, se a pessoa estiver atenta ali na hora, ele fala: pois então você está preso em flagrante de delito, porque você acabou de praticar o crime de extorsão. Então, se a pessoa tiver o conhecimento, ela não vai cair nesse tipo de golpe? Se tiver não, Fernando, não. Se tiver não, já tem. Agora você pode combater esse crime.
Esse tipo de pessoa você tem que combater. Isso não é... Eu quero, Fernando, frisar, eu peço licença para frisar. Não descarregue culpa de nada na polícia. A polícia... Eu peço licença, Fernando, para fazer um registro. Pessoal, nós temos hoje aqui em Brasília e de Minas, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou gente de puxar saco de ninguém. Eu falo aquilo que eu penso. Nós temos aqui hoje em Brasília e de Minas a corporação da Polícia Civil, eu destaco a Polícia Civil aqui de Brasília, na pessoa do Dr. Flávio Cavalcante, uma pessoa ímpar, uma pessoa que tem contribuído sobremaneira para as investigações policiais. Lá dentro você é super bem atendido aqui na Polícia Civil. Eles são servidores públicos. Eles cumprem o papel deles aqui. Então, nós conversamos com o delegado para trazer certas informações, essas informações para vocês, para que não fique uma coisa no terreno da opinião, no terreno do mero palpite. Aqui tem ciência por trás disso aqui.